Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de análise que se pode fazer do mercado, que você como trader tem que conhecer esses tipos de análise. Pode ser que você já conheça um ou dois desses tipos, mas principalmente o terceiro, provavelmente você não conhece ainda e vale a pena você assistir esse vídeo até o final. Antes de continuar, eu vou pedir para você, se você gostar desse vídeo, não esquecer de curtir, compartilhar e passar para frente para outras pessoas que você sabe que gostam de trading, porque dessa forma você apoia o nosso trabalho e nos incentiva a continuar produzindo vídeos. Então é isso aí, esperamos que você goste e vamos lá. Bom, o primeiro tipo de análise é o tipo de análise chamado de análise fundamental, ou análise fundamentalista, como alguns dizem. Que esse nome vem do quê? Que é uma análise feita dos fundamentos. Então são fundamentos econômicos, ou numa análise de uma empresa, você está analisando os fundamentos. Por exemplo, se o mercado daquela empresa é um mercado que vai crescer nos próximos anos, ou ainda se o presidente daquela empresa ele é conhecido por ter bons resultados, e se aquela empresa tem uma boa marca, esse tipo de coisa, né? Isso no caso de ações e de empresas. Já no caso do Forex, o principal aspecto levado em consideração para uma análise fundamental são as diferentes taxas de juros praticadas pelos bancos centrais. Por quê? Porque as taxas de juros elas são muito levadas em considerações pelos grandes players no mercado, digamos assim. São os grandes investidores, muitas vezes eles buscam investir em moedas que têm uma taxa de juros maior para poder justamente coletar, digamos assim, essa diferença de taxa de juros. Um exemplo clássico e muito usado era, por exemplo, você pegar o Ien emprestado, que é uma moeda que historicamente tem uma taxa de juros muito baixa, para se investir em mercados emergentes, como por exemplo Brasil ou até mesmo Austrália, que tem uma taxa de juros mais alta. Então a pessoa ganha nessa diferença de taxa de juros e deixa ali 1 ano, 2 anos investido. E muitos grandes investidores usam essa taxa de juros como base. Tá? Outras questões que estão ligadas à análise fundamental são outros indicadores daquelas economias ou daqueles países. Ou, por exemplo, a União Europeia como um todo. Aí a pessoa pode analisar a economia da Alemanha para poder pensar do euro, da União Europeia, porque a economia é mais forte. Enfim, esses indicadores são, por exemplo, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, como que está a inflação, aceleração econômica, e muitas vezes você pega esses indicadores justamente para poder tentar imaginar como que vai estar a taxa de juros. Então, por exemplo, as pessoas estão acompanhando agora em 2016 de perto como que estão indicadores que mostram o vigor da economia norte-americana para saber se o Banco Central americano vai continuar aumentando a taxa de juros. Porque o investimento é muito ligado ao risco que se corre e aos juros que você recebe. Então, se a pessoa consegue ter um risco baixo, que teoricamente é, por exemplo, investir nos Estados Unidos, com um retorno alto, que seria uma taxa de juros mais forte, a tendência é que as pessoas comprem dólar, por exemplo. Certo? Ficou claro? É uma análise macro, digamos assim, uma análise econômica. Para você poder fazer uma análise fundamental, você tem que entender os princípios de economia, como que os bancos centrais operam e esse tipo de coisa. E outra coisa a se levar em consideração é como que os investidores, como que a economia de um modo geral, as pessoas que investem, elas estão se sentindo, elas estão buscando risco ou elas estão fugindo do risco. Que no inglês seria, nós estamos num cenário de risk seeking mode, ou seja, as pessoas estão buscando o risco, ou num cenário de aversion ao risco, ou aversão ao risco. As pessoas estão fugindo do risco.
Porque a gente pode ver, por exemplo, que agora nesse início de 2006 as pessoas estão fugindo do risco. Então tá todo mundo tirando dinheiro do dólar australiano, por exemplo, tirando dinheiro do dólar canadense, tirando dinheiro da China, porque tá todo mundo com medo. E esse é um tipo de análise também ligado na análise fundamental ou fundamentalista. E as principais ferramentas ligadas à análise fundamentalista, a principal dela é o calendário econômico, que é um calendário que te permite ver a evolução das economias, né? Das economias, eu falo da economia de um país ou de um bloco econômico. E aqui tem um exemplo de um calendário econômico que você pode ver lá no nosso site. Está aí o endereço embaixo na esquerda, que é o forex-social.com. Você tem uma ferramenta para análise fundamental ou fundamentalista, que é o calendário econômico. Você vê ali, ó, todos os países ou economias e anúncios que vão ter falando a taxa de juros, ou como é que está o PIB, ou a percepção econômica, enfim, existe uma série de indicadores que você, como um analista fundamentalista ou um analista fundamental, pode ir se aprofundando e conhecendo mais. Bom, vamos para o próximo tipo de análise, que é a análise técnica ou análise gráfica, que hoje em dia é a mais comum entre os traders de Forex, né? Isso a gente pode falar com certeza. Ela se fortaleceu muito a partir do momento que a gente começa a ter os gráficos mais claros, né? mais fortemente, ter internet e todo esse tipo de ferramenta que permite se fazer análise técnica. E ela é chamada também de análise gráfica porque a maioria das vezes as pessoas estão analisando gráficos, né? E ela é um tipo de análise que busca padrões para determinar operações de alta probabilidade. Operações aqui são trades mesmo. Ou seja, a análise técnica, a pessoa olha lá para trás, no gráfico, quando isso aqui aconteceu, o preço foi para cima. Quando isso aqui, outra coisa aconteceu, o preço foi para baixo. A chance disso aqui, do preço ir para cima, quando isso aqui acontece, é de tantos por cento. Enfim, é todo esse tipo de análise. Até que no canal tem a gente já fez vários exemplos de ferramentas de análise técnica, né? Por exemplo, os indicadores entram aqui. Então o que a gente tem dentro de análise técnica? Tem padrões simples, como por exemplo os padrões de candlestick, os padrões de vela. Né? Nós temos também padrões avançados, como por exemplo os head and shoulders, ou o padrão de morcego, que é o borboleta, que é o butterfly. Tem o Getterly, que são padrões mais avançados, que envolvem Fibonacci, níveis diferentes de Fibonacci, enfim, uma série de padrões que as pessoas detectam que quando você encontra aquele padrão ali no mercado, você tem um determinado comportamento no preço. Você tem também outra coisa muito comum na análise técnica, são os níveis de suporte e resistência, que na verdade são também níveis de demanda e oferta. Né? O nível de suporte que você vê ali, o preço, sempre que o preço chega ali num certo nível para baixo, ele tem um suporte ali e volta a subir. Significa que ali você tem demanda. Quando ele chega e bate numa resistência ali, você tem oferta, tem gente ofertando, vendendo, o preço desce. É uma coisa básica da análise técnica também, né? Ainda que não está escrito, mas também você tem linhas de tendência, isso tudo está dentro da análise técnica. Você tem também dentro da análise técnica indicadores, como a gente já apresentou aqui no canal, tem vários vídeos, tem o MACD, que é muito famoso, o RSI e vários outros indicadores, né? E as principais ferramentas são os níveis, sejam eles horizontais ou níveis diagonais, né, no caso das linhas de tendência, os padrões, diferentes padrões, você pode ficar 10 anos estudando padrões, você não vai dominar todos os padrões, e alguns indicadores, como o RSI ou MACD, que eu já falei, você tem Bollinger Bands e também uma infinidade de indicadores. Aqui um exemplo breve aqui de como é feita a análise técnica. Por exemplo, aqui nesse gráfico aqui estão traçadas as linhas de suporte e resistência. Uma linha ela pode ser de suporte ou de resistência, dependendo se o preço está abaixo ou acima dela. Você tem aqui também algumas médias móveis,
Você tem 3 médias móveis, essa vermelhinha aqui é de 200, na verdade 202, aqui é uma roxa que é de 51 e uma azul que é de 21. Por exemplo aqui, ó, a partir do momento que essas médias mais rápidas passam para baixo da linha vermelha, geralmente indica que nós estamos numa tendência de baixa. É um tipo de análise que pode ser feita. Você tem aqui também um canal diagonal criado aqui, que também faz parte da análise técnica. Geralmente quando você tem esse canal, o preço tende a ficar dentro desse canal. Enfim, só uma análise rápida, que você tem, mas aqui esses laranjinhos que são pontos de pivô, ou pivot points. Aqui é o central, que se o preço passar desse aqui, ele fica uma tendência de baixa, de acordo com essa análise, ele fica bearish. E você tem aqui uma primeira resistência, então, de acordo com a análise só dos pontos de pivô, o preço depois que ele passou do pivô, ele tende a vir essa primeira resistência aqui. Enfim, só alguns exemplos aí, né? Vamos lá para o próximo tipo de análise, que é o menos falado, mas também que é bem interessante, é uma análise de sentimento. O que é uma análise de sentimento? É uma análise que leva em consideração como os traders estão posicionados. Como as pessoas que consomem liquidez, que a gente fala, porque no mercado você tem os fornecedores de liquidez, que são os grandes bancos e os bancos centrais, e os consumidores de liquidez, que são traders, até os próprios bancos, empresas que vão comprar um euro, um dólar, enfim. A análise de sentimento, você vê como que esses traders estão posicionados. E o que a análise de sentimento diz? Que se nós temos muitos traders posicionados em um sentido, a tendência é que vejamos o movimento no sentido inverso. Por que isso? Porque vamos supor que a gente tem muita gente com uma operação comprando euro-dólar. Tem um monte de gente comprando euro-dólar. Significa que em algum ponto que o preço chegar, descendo, vamos supor que está todo mundo comprando, esperando que o preço suba. Mas se o preço descer, essas pessoas em algum momento vão fechar a operação delas e vão justamente fazer o inverso com o preço. Então, se você está comprando, em algum momento você vai ter que vender para fechar a sua operação. Então, as grandes instituições, os grandes bancos se aproveitam disso para poder fazer o preço movimentar justamente o contrário, justamente aproveitando aquela oferta que vai ter ali. Certo? A principal ferramenta para uma análise de sentimento são os gráficos de sentimento. Então o que acontece? Geralmente, vamos supor, o que a gente está vendo nesse exato momento hoje aqui, no começo de 2016, em janeiro de 2016, a Libra desceu muito, a Libra esterlina, né? o GBP, que é o Pound. Então a gente vê os traders de varejo, os pequenos traders, eles começam a apostar, digamos assim, que a Libra vai voltar a subir e entram comprados. E nesse momento a gente vê uma grande possibilidade, a partir do momento que tem muita gente comprado, da Libra descer mais um pouco, justamente para pegar o stop loss dessas pessoas. Então, como que são esses gráficos de sentimento? Aqui a gente está mostrando 3 gráficos de sentimento que tem lá no nosso site também. Você pode entrar lá no forex-social.com e ver a ferramenta de índices de sentimento. E nós temos lá de 3 grandes corretoras que oferecem isso aqui. Uma é a Dukascope, tá? Que mostra aqui, por exemplo, eu vou voltar no exemplo do Pound aqui. A gente vê que tem 63% dos consumidores ou dos pequenos traders comprados. Significa que se o preço descer, vai contra eles, vai bater no stop loss deles. A mesma coisa a gente vê aqui na Alpari, que é outra grande corretora, também oferece. A gente vê que nesse caso aqui tem mais de 70%, 79% dos traders comprados. Tá? A Alpari ainda tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte: você tem aqui em verde e vermelho as posições e aqui o volume. Olha como que você vê que a probabilidade é justamente de ser os menores traders que estão comprados.
porque ele tem um volume. O volume não está igual à quantidade de posição. Você tem menos gente vendido, mas com um volume maior vendido. E por fim nós temos também o gráfico da Holanda, que também é uma corretora muito grande, norte-americana, tem também na Europa, tá? E o que a gente fala que é um número alto? Acima de 70 ou ainda acima de 80 significa que é um sentimento muito alto num sentido. E quem faz análise de sentimento considera que depois que você tem lá perto de 80%, a tendência é que esse tanto de gente que está apostando nisso, digamos assim, vai acabar perdendo dinheiro. Porque a gente sabe que o trader do varejo ou pequeno trader, ele está em desvantagem para os grandes bancos, que os grandes bancos estão vendo isso aqui, estão vendo como que as pessoas estão posicionadas e eles têm capacidade de mover o preço. Certo? Lá no nosso site tem mais explicação sobre esses gráficos e como que eles funcionam. Você pode entrar lá e nessa parte de índice de sentimento que tem mais uma parte explicativa lá. Tá bom? Então, como conclusão, o que a gente pode falar? Que não existe um tipo de análise melhor. Tem gente que gosta de brigar, né? Que adora falar, não, a análise técnica é melhor porque a análise fundamental não leva em consideração não sei o que lá, ou porque o preço já considera tudo. Se você está olhando para o gráfico, você já está vendo todos os fatores ali naquele gráfico. O cara da análise fundamentalista vai te falar, o gráfico é meramente randômico, o que importa mesmo é uma análise macro. Enfim, não existe um tipo de análise melhor, existe um tipo de que se adequa a você ou à sua personalidade e que você consegue criar uma boa estratégia em cima disso. Inclusive, você pode conjugar diferentes tipos de análise. Você pode, por exemplo, fazer uma análise técnica e decidir que, vamos supor, que você fez e sua análise acha que você tem que comprar, mas aí você vê que já tem 70% do mercado, 75% comprado, e decide que não vai entrar. Certo? Então você pode conjugar. Outra forma, você faz uma análise macro, uma análise fundamental e chega à conclusão que existe uma grande tendência do Banco Central japonês a baixar a taxa de juros dele, que eles acham que a moeda deles está muito valorizada, eles querem desvalorizar o ien. E a partir disso você só vai abrir trades no sentido do ien descer. Espero que tenha ficado claro. Então é isso aí, obrigado por assistir mais esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado ou não tiver gostado, comente o vídeo. Dê um like ou dê um dislike, interaja, compartilha no Facebook. Dessa forma a gente sabe que você está gostando ou não está gostando e pode continuar fazendo vídeos. Beleza? Então é isso aí, mais uma vez obrigado, até a próxima. Um abraço e bons trades para você.